E coisa linda é todas as vezes que a igreja de Cristo se reúne para adorar o nome do Senhor. E hoje, o primeiro dia da semana, certamente o Senhor já tem pronto, e nós temos aprendido isso com Deus. E certamente o Senhor já tem pronto para nós uma semana extraordinária. E antes mesmo do que nós viemos viver esse extraordinário que já está preparado para nós nessa semana que ainda vai começar, nós já estamos aqui na sua presença, adorando, louvando, exaltando e glorificando ao Senhor pelo que Ele já nos deu. Você pode levantar suas mãos para louvar ao Senhor pelo que Ele já nos deu, pelo que Ele já te deu, pelo que está pronto para você. Então já começa a tomar posse das maravilhas que o Senhor prometeu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou no seu povo. Tudo se cumpriu. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é meu direito, é teu direito, é minha herança, é tua herança. A missionária Lili, quando ministrava, falava sobre os Efésios, disse que eu amo muito também. No capítulo 1, versículo 14, ele declara que o Senhor nos deu o seu Espírito como um penhor, ou seja, o sinete, a garantia, o carimbo de que tudo que Ele disse se cumprirá. Aquilo que é herança nossa, nós teremos posse. E o Espírito Santo foi nos dado para garantir que você vai ter acesso, para garantir que você vai tomar posse, para garantir que você vai entrar naquilo que o Senhor deixou por herança para nós. E eu queria que você ficasse ligado, atento, já para tomar posse daquilo que ainda se manifestará no decorrer dessa semana. Mas você vai sair daqui certo, convicto de que já é seu, já lhe foi dado, porque com o Espírito Santo vem a certeza de que isso é teu. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a esperança para viver no Espírito. Porque não sei se você sabe, você é um ser espiritual que tem uma alma e que habita no corpo. Então, quem sabe você pensa que não, eu sou uma pessoa, um corpo que tem uma alma e um espírito, mas na verdade, o ser Daniel é espiritual. Nasceu primeiro no espiritual, e aí ele foi dado uma alma e fez com que esse espírito e essa alma habitasse num corpo. Então, nós fomos gerados para ser eternos, para vivermos a eternidade ao lado do nosso Criador. E é por isso que o Senhor nos deu o Espírito, para que mesmo estando na terra, mesmo estando habitando no corpo, nós somos seres espirituais e precisamos viver de forma espiritual. E é isso que nós vamos estar falando nessa noite: a esperança para viver no Espírito. Essa é a primeira de uma série que nós vamos estar vivendo. Sabemos que esse ano é o ano da esperança. E esperança é algo maravilhoso. Anda de mão dada com a fé. E anda de mão dada com a confiança. Porque não tem como ter fé sem ter esperança. E na verdade a fé é a manifestação da esperança. É você tomar posse daquilo que ainda não aconteceu, mas no material, no literal, você ainda não tem nas suas mãos. Mas pela fé você já recebeu. E hoje, primeiro dia da semana, você está na casa de Deus, porque certamente você acredita que todas as promessas que Deus fez para você, elas vão se cumprir, sim ou não? Quem crê nisso aqui pode levar o Senhor. Pode ser que as circunstâncias hoje que você esteja atravessando ainda não é de acordo com aquilo que Deus sonhou, mas você está aqui porque você acredita que Deus é capaz, que Deus é fiel, que Deus é poderoso para mudar o quadro, seja ele qual for, para operar a circunstância, seja ela qual for, para mudar, aleluia, aquilo que na verdade te incomoda, seja qual for a situação, porque a esperança de viver no Espírito é na verdade o posicionamento daquele que acredita que independente do que possa estar acontecendo
isso não é permanente. Isso não é o resultado final. Isso é um período do qual o Senhor tem o controle. E o final não será esse. Esse será o princípio de uma nova história que nós viveremos por fé. Eu quero abrir o texto com você, ler o texto com você, que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É uma frase pequena, mas é a frase, o texto tema da nossa mensagem de hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que foi instituída em Tessalônica, uma igreja constituída logo depois de uma grande manifestação da graça de Deus, da glória de Deus, ele escreve uma série de considerações, de mandamentos, de conselhos a essa igreja. No versículo 19 ele declara: não extingais o Espírito. Eu vou ler de novo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Coisa linda que o Senhor nos chamou para viver em esperança. Viver em esperança, mas de forma espiritual. Quando Paulo escreve essa carta, essa primeira carta aos crentes que estavam em Tessalônica, foi uma carta que foi escrita a uma igreja gerada logo depois que Paulo, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele, depois de ter expulsado o espírito de adivinhação de uma moça, e aí de uma serva, os seus senhores se levantaram contra Paulo e Silas e os açoitaram e os prenderam. Você conhece a história. E aí o texto diz, de Atos capítulo 16, a partir do versículo 15, se não me engano, em sequência, eles estavam saindo de manhã para ir ao templo, buscar e orar e adorar como você fez hoje. E no meio do caminho sai uma jovem serva, possessa de um espírito de adivinhação, e começa a declarar para todos, gritando no meio da rua: esses homens que vão à frente são santos homens de Deus. E começaram, por meio do espírito de adivinhação, declarar que eles eram homens de Deus. E de fato eram, mas o Espírito de Deus que estava em Paulo disse: é demônio. É um espírito de adivinhação. E aí, Paulo volta-se para aquela. Naquele momento, ela perde aquele pseudo-poder de adivinhação e se torna uma pessoa liberta comum. Mas os seus senhores tinham muito lucro com aquele espírito de adivinhação por meio daquela moça. E aí, por meio disso, eles aprisionam Paulo e Silas, os açoitam. E à meia-noite, você conhece a história, ao invés de reclamar, murmurar, eles começam a adorar e a louvar. E é interessante que o que precisa ser destacado aqui, nessa nossa introdução, é que andar no Espírito, na verdade, vai abrir, descortinar e nos trazer uma realidade diferente daquela que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia. Geralmente eu costumo dizer à minha esposa, quando a gente está nas nossas conversas, que o espiritual é muito além, é muito mais tremendo do que aquilo que a gente pode imaginar ou até mesmo suportar. Às vezes você não percebe, mas há um movimento espiritual trabalhando para a sua destruição, para o seu tropeço, para as circunstâncias adversas que se levantam na tua casa, na tua família, no meio dos teus filhos. A criança se torna rebelde de repente, a esposa vira a cabeça de repente,
o esposo que era bom, amável, de repente vira a cabeça. São circunstâncias espirituais que estão trabalhando para a destruição da tua casa, da tua vida, da tua família. E é por isso que nós precisamos viver e nos mover no espiritual, porque aquele demônio que estava sobre aquela moça não estava falando nenhuma mentira. Paulo e Silas de fato eram homens de Deus, mas o discernimento do Espírito começou a mostrar qual era a fonte pelo qual viria aquele elogio, qual era o propósito pelo qual daquele galanteio, qual era a intenção daquele demônio para tentar elevar o ego e fazer com que eles, aleluia, inflamados, pudessem errar o alvo. E é interessante que isso começa a acontecer, e aí o desfecho, eles estão agora presos, e à meia-noite Paulo e Silas oram, adoram, glorificam o Senhor. E aí o mesmo Espírito que deu discernimento a Paulo, que aquele demônio, aleluia, estava usando aquela jovem, foi o mesmo Espírito, aleluia, que foi àquele lugar e operou de forma extraordinária, os arrancando daquela condição de forma extraordinária, no momento em que eles começaram a se mover de maneira espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que vão ter situações em que você será direcionado pelo Espírito, e aos seus olhos podem ser situações que vão trazer dificuldades, que vão trazer problemas, que vão trazer lutas para você, mas se você foi direcionado pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus está com você e vai operar de forma extraordinária, para que no final você prove o que é viver de maneira extraordinária no Espírito. Porque tem situações que serão desenroladas no Espírito. Você quer ver uma coisa? A Bíblia conta a história no livro de 1 Reis, 2 Reis, se não me engano, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, onde o profeta Eliseu se encontra numa situação onde o povo de Israel estava a sair à batalha contra a Síria. E aí o rei da Síria montava armadilhas para pegar no caminho os exércitos de Israel. Só que o Senhor mostrava a Eliseu, quando Eliseu se deitava para dormir, o Senhor mostrava a Eliseu: olha, não passe em tal lugar, não passe em tal lugar, porque o rei da Síria colocou armadilhas, colocou emboscadas para pegar Israel. E aí toda a emboscada que o inimigo de Israel preparava, o Senhor revelava a Eliseu. E aí, querido, que coisa linda acontece, porque e aí o rei da Síria reúne os seus oficiais e diz: tem algum traidor no nosso meio, porque tudo que a gente prepara para Israel não tem êxito, porque tudo que a gente prepara para Israel não prospera, porque toda emboscada, porque toda ferramenta preparada para destruir contra esse povo não vai à frente, e eles ficam sabendo, e eles não passam, e eles não vão, e eles não, nós não conseguimos prendê-los. Tem um traidor no nosso meio. Mas aí alguém no meio do exército da Síria se levanta e diz: não tem não. Sabe qual é a situação? Em Israel tem alguém que anda no Espírito. Em Israel tem um homem que o Deus dele o visita e o revela o oculto, o profundo e o escondido. O que você faz aqui, o Senhor revela a ele no Espírito. Que coisa linda é andar no Espírito. Vão ter situações em que o inferno vão preparar emboscada para te destruir. Mas andar no Espírito é saber que nenhuma ferramenta preparada contra a minha e a sua vida vai prosperar. A paz, a alegria, o prazer de estar na presença de Deus, de viver e ser orientado pelo Espírito de Deus, vai ser uma constante na tua vida, na minha vida, porque andar no Espírito é
uma situação que vem contra nós vai encontrar solução e destruição para a nossa vida. E sim, nós estaremos sendo direcionados por Deus para vencermos dificuldades, para pisarmos escorpiões e serpentes, para não sermos só vencedor, sermos mais do que vencedor. Porque o Senhor te chamou para andar no Espírito. E aí, querido, eu quero prosseguir aí. E aí o rei da Síria fica muito chateado, triste. Ele fica muito irado e ele manda o exército se preparar e ir atrás de Eliseu. Então, durante a noite, ele cerca com seu exército a cidade. E de manhã o moço de Eliseu sai para fora e ele observa os exércitos do rei da Síria cercando toda a casa, cercando toda a cidade, cercando toda a tenda, cercando tudo o que é lugar, e os carros e os cavalos são muitos, e os homens de guerra são muitos, e ele fica desesperado. O homem, aleluia, o moço do homem de Deus fica desesperado, corre para dentro e fala para Eliseu: Eliseu, nós estamos perdidos. Os exércitos da Síria estão em todo lugar, vieram nos destruir, não tem jeito para nós. Quantas vezes a situação se levanta para você e você olha para um lado e não tem saída, você olha para o outro, não tem saída, você olha para frente, você olha para trás, não tem saída, e você pensa: é o fim, é para me destruir, acabou. Só que é interessante que andar em espírito, aleluia, faz nós vermos além daquilo que está diante dos nossos olhos. É por isso que o Senhor nos trouxe hoje, porque se a situação para você não tem, aleluia, solução, Ele te convida para andar na esperança do Espírito. A esperança de andar no Espírito é você acreditar. E aquilo que se desenrola no espírito, no natural, não é a realidade do espiritual. Ou seja, aquilo que você vê diante dos seus olhos nem sempre é aquilo que de fato é. Porque aí sai Eliseu com uma visão diferente da visão que Geazi estava tendo. Os dois estavam diante da mesma situação, os dois estavam exatamente no mesmo lugar, os dois estavam diante da mesma condição, só que a visão que cada um tinha era diferente da visão do outro. Geazi conseguia ver os exércitos do rei da Síria, a destruição iminente, o problema instalado, o fim declarado. Eliseu sai, olha do mesmo lado, do mesmo ângulo, para a mesma situação, só que a visão de Eliseu é diferente da visão de Geazi. Por que a visão de Eliseu é diferente da visão de Geazi? Porque a visão de Eliseu é a visão de quem é espiritual, é a visão de quem anda no Espírito. Então Eliseu, ao ver aquela situação, disse para Geazi: calma, Geazi, maiores que estão conosco do que os que estão com eles. Imagina, Geazi deve ter pensado: Eliseu no mínimo não sabe contar, porque conosco está quem? Eu e ele. Com eles está quem? Milhares de carros e cavalos e soldados. Como é que pode? Que conta doida é essa aqui? Tem mais gente com a gente do que com eles. Só tem eu e ele aqui. Imagine você uma situação onde você está deparado com um problema desse nível. E alguém pode dizer: não, mas não tem problema não, nós estamos em maior número. Mas de fato, o que Eliseu via não era o que Geazi estava vendo. A necessidade de você andar no Espírito é exatamente essa. É que quando você anda no Espírito, a primeira coisa que o Senhor ele começa a mudar é a maneira com que nós vemos. É a maneira como você vê as coisas que estão acontecendo à sua volta. Para muitas pessoas, viver o que você está vivendo é para destruição, mas para mim, para você que vive no Espírito, é uma oportunidade para a glória de Deus se manifestar.
Você pode receber isso, louvar o nome do Senhor nessa noite. Eu não sei qual é o problema que você está atravessando, mas para muitos pode ser destruição, mas para nós que vivemos no Espírito é a oportunidade de Deus se manifestar. E aí Geazi confuso não entende. Aí Eliseu faz uma oração simples. 2 Reis capítulo 6, depois você lê. Ele faz uma oração simples. Ele diz: Senhor, peço-te que abra os olhos do moço para que veja. Na mesma hora o Senhor Deus abre os olhos de Geazi, e Geazi vê ao redor, ao derredor, na verdade, ele vê os carros e os cavalos do rei da Síria, mas ao redor o Senhor mostra os carros e os cavalos espirituais, celestiais, guarnecendo e cuidando do profeta e do seu moço. Tem coisas que com seus olhos materiais você não vai ver, mas com seus olhos espirituais você verá. A proposta de Deus para nós nessa noite é que nós tenhamos esperança de uma vida no Espírito, de uma esperança de uma vida no Espírito. E o que é uma vida no Espírito? É não andar em conformidade com a vontade da carne, é não andar segundo os estímulos da carne, é não viver de acordo com o que na verdade está diante dos nossos olhos, é saber que aquilo que está determinado para a minha vida é algo espiritual, é algo celestial, é algo transcendental, é algo que excede todo o entendimento humano. Então eu não vou me mover por aquilo que está diante de mim, eu vou me mover por aquilo que saiu da boca de Deus em direção à minha vida. Aleluia. A esperança de viver no Espírito é a esperança de voltar-se para Deus em toda a sua essência. O apóstolo Paulo, voltando a Tessalonicenses no capítulo 1 Tessalonicenses no capítulo 5, agora eu quero ler os 3 versículos do capítulo 1. O apóstolo Paulo fala sobre 3 coisas importantes que ele observa nos crentes em Tessalônica. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim, ou melhor, eu vou ler o versículo 3. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ele introduz esse versículo 3, dizendo no 2 assim: sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Aí ele declara: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. A primeira coisa importante que ele fala sobre os crentes em Tessalônica, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Características espirituais que identificam os crentes tessalônicos, que eu preciso destacar, porque nós fomos chamados para viver no Espírito. Então Paulo ressalta a obra da vossa fé, o trabalho do amor e a paciência da esperança. A obra da fé, trabalho do amor, paciência da esperança. Paulo ressalta isso quando se refere aos crentes em Tessalônica, porque Paulo está falando sobre o mover do Espírito, o andar em Espírito, em serem espirituais, em estarem em Cristo, e por causa disso não se moverem pelas circunstâncias que estão à sua volta. Obra da fé, trabalho do amor, paciência da esperança. Mas não é aquela paciência que não tem como resolver, então é esperar. Não,
é aquela paciência de quem está convicto e certo de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É aquela esperança de quem sabe que não importa, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei, vai acontecer porque é perfeito como tudo que ele faz. O salmista declara no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me os meus pés de um charco de lodo, firmou os meus pés numa rocha. E ele diz no versículo 4, aleluia: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua esperança, que põe no Senhor a sua confiança, que não se estriba no seu próprio entendimento, não se estriba na força do teu braço, mas acredita, mas crê, mas espera com alegria naquele que prometeu. E quando o salmista declara que é bem-aventurado, ele diz: é feliz, é bem-sucedido em tudo que faz. Por quê? Porque espera, porque confia, porque acredita no Senhor. A esperança de viver no Espírito, ela é a realidade do crente que de fato entende o que é viver no Espírito. Só que na sequência, o texto que nós temos por tema dessa mensagem, Paulo, já fechando essa carta, que tem 5 capítulos, e o capítulo 5 já é o último capítulo, e o versículo que nós lemos, na verdade, dessa primeira carta, já é um dos últimos versículos. Ele, nessas considerações finais, ele começa a deixar alguns mandamentos, algumas orientações, e entre elas está: não apagueis o Espírito, não extingueis o Espírito, porque a ação do Espírito em nós vai nos fazer viver em novidade de vida, vai levar você a um nível que sozinho nós não temos possibilidade de chegar. É por isso que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o Senhor diz para os seus discípulos: ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Na verdade, nós vamos em Atos dos Apóstolos cumprindo a promessa que o Senhor fez. Estavam todos reunidos, e aí soprou-se do alto um vento veemente, e todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que a comissão da vida dos discípulos só podiam começar a acontecer depois de eles serem cheios do Espírito Santo? Sabe por quê? Porque o que eles precisariam viver era algo fora do normal, do natural, do palpável, do possível. Para anunciar o Evangelho, eles precisariam viver algo fora do possível. Quando Deus nos chama para viver no Espírito, Ele está, na verdade, nos chamando para viver algo fora do natural, fora do normal, fora do possível. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque quem sabe você já tentou tudo o que poderia tentar, você já fez tudo o que poderia fazer, mas Ele te chama hoje para viver a esperança de estar no Espírito, de entrar no Espírito. E no Espírito não existe restrição, e no Espírito não existe porta fechada, e no Espírito não existe cortina sobre os olhos, e no Espírito não existe eu não posso, eu não consigo, não existe eu não tenho. No Espírito eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você pode louvar o Senhor por isso nessa noite. Se o Senhor nos chama para viver no Espírito, é porque Ele quer que nós saiamos da posição que nós estamos e entramos no lugar onde tudo é possível. Onde tudo é possível. Mas Ele faz uma advertência: não apagueis o Espírito. E aí você me pergunta, e aí eu me pergunto: o que é extinguir o Espírito? O que é apagar o Espírito?
versículo 16, eu queria que se abrisse lá. Eu quero caminhar para concluir. O que é apagar o Espírito? Apagar o Espírito é rejeitar a nossa natureza divina e abraçar a nossa natureza terrena. É quando Deus preparou tudo para que eu viva o extraordinário, o sobrenatural, e eu deixo tudo isso de lado e decido viver de acordo com as circunstâncias que eu enfrento no mundo. Gálatas capítulo 5. Quero ler com você um versículo. Gálatas 5, versículo é o 16. Diz assim a palavra. As obras da carne, tem como título, as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. E aí, nesse texto de Gálatas, Paulo declara: andai em espírito, e não vivereis de acordo com as coisas dessa terra. Então, o que é extinguir? O que é apagar o Espírito? É rejeitar a nossa natureza espiritual e abraçar a nossa natureza carnal. É quando eu desprezo a porta aberta por Jesus, para que eu me volte para Deus e que eu me torne um com Ele, e abraço a minha natureza gerada no pecado de Adão. Eu busco a minha natureza adâmica e desprezo a minha natureza cristocêntrica, porque a cruz me dá a oportunidade de se tornar de novo espiritual. É a esperança, aleluia, do cumprimento do que Deus prometeu sobre a minha vida. É o penhor, como foi dito aqui, o Espírito é o penhor, é a garantia de que eu vou viver todas as maravilhas que o Pai tem para mim. Quando eu extingo o Espírito, quando eu apago o Espírito e me abraço com a minha natureza carnal, tudo que o mundo tem para me oferecer, o Espírito se retira da minha vida. É interessante que isso, para quem é espiritual, deve trazer um pânico, um temor, uma tristeza profunda, como a que veio sobre Davi quando ele escreve o Salmo 51, depois de ter pecado, matado Urias, deitado com a sua esposa Betseba, e agora, depois de ter falado com o profeta Natan, ele percebe que o seu pecado foi descoberto. Então ele escreve o Salmo 51, e uma dessas frases que ele diz é o seguinte: ele declara: Senhor, não te aparte de mim, não retire de mim o teu Espírito, não me tires da tua presença e não arranque da minha vida o teu Espírito. É como se Davi estivesse dizendo: me tira o reino, me tira a riqueza, me tira a glória, me tira a vitória sobre os meus inimigos, me tira tudo que o Senhor me deu, mas não me deixe viver sem a presença do Espírito Santo em mim. Porque que tem o Senhor na tua vida, não. Porque Deus, segundo a tua riqueza, vai suprir todas as nossas necessidades. É interessante que você pode não ter um suprimento material na tua casa, mas aí, quando o inimigo tentar te acusar, você vai se lembrar do que a palavra diz: que o reino de Deus não é comida e nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo.
Porque se o Espírito Santo vive em você, as circunstâncias não se aproximam. Elas não podem tirar a certeza, a alegria, a fé, a esperança. Elas não podem te demover, te arrancar da posição que Ele te coloca. Porque nele você existe, por Ele você se move. O Espírito Santo está dentro de você, e Ele certamente vai guiar os teus passos, vai te levar a águas tranquilas, a pastos verdejantes, vai te tomar pela mão e vai te conduzir aonde quer que você precise ir. Ele é fiel. E aí Paulo declara veementemente: andai em espírito. E esse andar em espírito que Paulo declara, ele sugere uma continuidade. É diário, é constante. É quando eu abandono cada dia a minha própria vontade. Falávamos sobre isso hoje. Permanecer em Jesus é quando a vontade de Jesus ela sobrepõe a minha. É quando a palavra de Jesus é, na verdade, a orientação que eu vou seguir. É quando aquilo que Jesus disse passa a ser a minha regra de prática de vida. Permanecer em Jesus é viver no Espírito. É saber que nos foi dado um ajudador, um consolador. É aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que se importa. É aquele que Ele está em você, para que você nunca, em tempo algum, se sinta desamparado, se sinta só. Porque quando Jesus foi levado aos céus, a promessa é que Ele viria, que o Espírito Santo viria. E Ele diz: Ele não nos deixará só, Ele ficará conosco até a consumação dos séculos. Sabe aquele amigo que você pode contar em todas as horas? Ele se chama Espírito Santo. Sabe aquele amigo que pode suprir todas as suas necessidades e não tem limites para ele pode operar, para que ele possa operar? Ele se chama Espírito Santo. Sabe aquele amigo, aquela pessoa que se importa com aquilo que você se importa? Se chama Espírito Santo. E que conhece todas as coisas, e que vê todas as coisas, e que tem todo o poder sobre os céus e a terra, e está dentro de você, e dentro de você existem todas as possibilidades nele, porque nele certamente você não será só vitorioso, mas muito mais do que vitorioso. Mas as circunstâncias se levantam para nos impedir de viver em Espírito. E aí Paulo enfatiza: não apagueis o Espírito. Mas pastor, o Espírito Santo pode ser apagado? Não de forma literal, mas na tua vida e na minha pode. Porque o que é apagar o Espírito na nossa vida? É, na verdade, por meio das nossas ações, neutralizar a ação do Espírito na nossa vida. É quando eu rejeito a presença dele, o agir dele, o mover dele, a vontade dele na minha vida, então eu o convido a se retirar dela. E aí, a ação extraordinária, sobrenatural, que age para me abençoar, passa a não agir mais para me abençoar. Sabe aquela voz que você ouve toda vez que no seu coração você deseja fazer algo que não agrada ao Senhor? É o Espírito Santo falando com você. E aí, quantas das vezes você faz de maneira teimosa? E aí você acaba percebendo que aquela voz vai se tornando cada vez mais leve e mais leve e mais leve, até você não ouvir mais voz nenhuma. Por quê? Porque a tua vontade se sobrepôs à vontade do Espírito Santo. Porque a sua mente já se cauterizou, aleluia, naquilo que vai gerar benefício para você, daquilo que traz alegria para o teu coração, para aquilo que é terreno, naquilo que é carnal, naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro. Então você não ouve mais, porque a mente se cauterizou naquilo que é terreno. Você é agora um ser espiritual vivendo na carne. O Espírito Santo
está neutralizado em você. Você é um ser espiritual, mas que precisa nascer de novo. O que Nicodemos não entendeu, muita gente ainda não tem entendido. Quando Jesus diz para ele que é necessário nascer de novo, e ele entende que é um nascimento literal, mas Jesus Cristo está dizendo para ele que ele precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, o Espírito que um dia foi dado para gerar comunhão, agora está morto. Por quê? Porque ele vive na carne. E quando na verdade nós recebemos Jesus, como nós confessamos Jesus como nosso único, suficiente e eterno Salvador, quando a porta da graça se abre para nós e nós entendemos o projeto de salvação para tornarmos a ser espiritual, o nosso espírito é ressuscitado. Ele ressurge e o Espírito de Deus passa a ter comunhão conosco através do nosso espírito dentro de nós. E aí você começa a viver o extraordinário. Isso é sem precedentes, querido. Isso não tem limites. O limite que coloca somos nós, quando nós nos lançamos completamente, corpo, alma e espírito diante de Deus. Ele começa a operar o extraordinário na nossa vida. Então, extinguir o espírito, apagar o espírito, rejeitar primeiro, é rejeitar nossa natureza divina e abraçar nossa natureza terrena. 2, é extinguir, apagar o espírito, é desprezar a graça e aliar-se à desgraça. Terrível quando nós desprezamos o favor merecido. É quando nós, na verdade, não damos o devido valor àquilo que foi nos dado, que é um preço alto. Porque no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós para que nós possamos nos gloriar, mas é dádiva divina, é dom de Deus, é Ele quem nos deu. Quando nós desprezamos essa graça, nós estamos abraçando a desgraça, o desprovimento da graça, o desprovimento do favor, do cuidado, da bênção que está reservada para nós. Isso é apagar a ação do Espírito em nós. Eu procurava no livro de Gálatas, no capítulo 5, eu quero ler o versículo 4 com você. Diz assim, Gálatas 5, 4: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Vou ler de novo: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. É interessante que quando Paulo, escrevendo os Gálatas, fala sobre justificar pela lei, é buscar merecimento por meio das obras, daquilo que você faz, da forma com que você se movimenta, como você vive a sua vida. Quem sabe você se acha justo, quem sabe você se acha capaz, quem sabe para você merece tudo que tem. Mas nós não merecemos o que temos recebido, porque foi pela graça que o Senhor nos escolheu. Você está aqui nessa noite, é pela graça que você está aqui nessa noite. Você se levantou pela manhã, foi pela graça que você se levantou pela manhã. Começa uma semana aí, certamente será uma semana de vitória, mas não é porque você é bom bastante, não é porque você estudou muito, não é porque você é filho ou filha de alguém influente, é porque a graça está se manifestando hoje na tua vida como uma oportunidade de você deixar a vida da carne e viver no Espírito do Senhor para alcançar tudo aquilo que Ele tem. Porque o favor de Deus nos foi dado
de graça. E eu preciso andar na direção dele. E aí, quando eu acho que as minhas obras é que vão me condicionar a viver no melhor de Deus, eu decaio da graça. Eu desprezo a graça. Eu viro as costas para aquilo que me foi dado por causa do amor de Jesus. E aí o Espírito fica impossibilitado de agir na minha vida. Eu desprezo a graça e abraço o desprovimento de graça. Começo agora a viver segundo a minha própria vida. E sabe qual é o destino daquele que não anda pelo Espírito e vive segundo a sua própria concupiscência? O destino não é bom, mas o que o Senhor preparou para nós é algo excelente, é algo extraordinário. Terceiro, para a gente fechar: extinguir o Espírito. Eu disse primeiro que é rejeitar nossa natureza divina e abraçar nossa natureza terrena. Eu disse depois que é desprezar a graça e aliar-se à desgraça. Aleluia, é caminhando nas trevas e afastando-se da luz. Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim, ó: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Versículo 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Pois que os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Coisa linda. Ele declara: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos-nos da couraça da fé, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Coisa linda, porque ele repete já, caminhando para o final de 1 Tessalonicenses, aquilo que ele fala no primeiro versículo, ressaltando, aleluia, as qualidades espirituais dos crentes em Tessalônica. Ele diz: a obra da vossa fé vos é lembrada, o trabalho do amor vos é lembrado, e a paciência da esperança em Cristo nosso Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé assim. Talvez você tenha andado e vivido conforme a tua própria vontade, de acordo com as circunstâncias que têm se levantado contra você. Talvez o problema que se instalou na sua vida tenha sido grande, alto demais. Mas esse não é o fim. Essa é uma oportunidade para você mudar a história da tua vida. Deixar de andar na carne e passar a andar no Espírito. Porque aquele que anda no Espírito não perde a esperança, querido. Por que a proposta hoje, por que a mensagem hoje é viver a esperança de viver no Espírito? Porque quando você vive no Espírito, o que está acontecendo em sua volta não vai mudar, na verdade, não vai te tirar da posição que o Senhor te coloca nele. Porque quando nós estamos no Espírito, andamos em Espírito, nós estamos vendo como Deus vê. Nós estamos desejando como Deus deseja. Nós estamos crendo como Deus determinou. E nós estamos tomando posse como devemos tomar posse. Porque tudo que você vive
vive hoje no material, primeiro ele é tomado, adquirido no espiritual. Eu não sei se você sabe disso, mas às vezes você está buscando com seus próprios métodos, com seus próprios meios, uma porta aberta. Eu quero te dizer algo: essa porta primeiro ela vai se abrir no espiritual, para depois você viver no material. Quem sabe você está esperando um esposo, uma esposa, que o esposo volte, ou que a sua esposa volte, ou que o seu filho se liberte. Ei, primeiro essa vitória ela é conquistada no espiritual, para depois você viver no material. E às vezes nós não conseguimos compreender isso e colocamos toda a nossa esperança no homem, na terra, na circunstância. É interessante que no capítulo 6 de Isaías, nós vemos o profeta declarar que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. É interessante que Isaías vivia no palácio, tinha uma vida muito próxima com Uzias, que era o rei, e ele era profeta, Deus falava por meio dele, e ele tinha uma certa intimidade com Deus. Mas é interessante que ele só pôde ter uma visão extraordinária de Deus no ano em que Uzias morreu. Pode parecer coincidência, mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus quer mover algo extraordinário na tua vida, mas nós precisamos transferir a nossa esperança. É para Ele que nós devemos colocar, é nele que nós devemos colocar, é para Ele que nós devemos transferir, porque Ele é a nossa esperança viva. Eu quero orar por você que precisa de um milagre nessa noite. Mas eu quero orar por você que entendeu que todas as necessidades são supridas primeiro no espiritual, para que então depois do material nós possamos viver. Então isso requer um posicionamento espiritual da minha parte. Se eu ainda não entrei num lugar espiritual para estar, para viver de maneira espiritual, para me mover de maneira espiritual, o Senhor preparou essa noite, o Senhor preparou este primeiro dia da semana, nos trouxe à tua casa, para que nós possamos de uma vez tomar o nosso lugar no mundo espiritual. Certa feita os filhos do profeta se posicionaram diante de um homem possesso de demônio. E os filhos do profeta se dirigiram àquele homem possesso de demônio e disseram àquele homem: desconjure-vos, pois, no nome do Deus que Paulo prega. E aí aquele homem, o demônio falando pela boca daquele homem, respondeu àqueles filhos do profeta: eu sei quem é Paulo, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. E vocês, quem são vocês? Porque era alguém que não eram conhecidos no mundo espiritual. Por quê? Porque não tinham comunhão, não tinham intimidade, não conheciam o Espírito do Senhor, não tinham na sua vida a autoridade do Espírito de Deus. Andar no Espírito é viver coisas extraordinárias, é viver fora do normal, do natural, do possível. Porque o possível é algo que na verdade só existe. O impossível na verdade é algo que na verdade só é barreira para nós, só existe para nós. Porque para Deus não há impossível. E se você é alguém espiritual que está em Deus, para você também não há impossível. E é nesse lugar que eu preciso estar, que você precisa estar. Então fecha os seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Eu quero orar por você. Mas antes de orar para que Deus abra o céu e supra as suas necessidades, eu vou orar para que você encontre um lugar, o seu lugar espiritual em Deus. Que você saia da posição que você está e entre em Deus.
para que a esperança volte. Pode ser que a situação não mude, mas a esperança volte. Pode ser que as circunstâncias não mudem, mas a esperança volte. Por quê? Porque agora você não está, aleluia, vendo com os olhos materiais. Você vai passar a ver a situação como Eliseu viu, com os olhos espirituais. Porque mesmo em meio à dificuldade, você vai conseguir ver a mão de Deus agindo. É assim quando você recebe uma notícia na sua casa, na sua família, que tem alguém que está com uma enfermidade que é para a morte. Só que Deus já se antecipou e o Espírito Santo disse a você: não é para a morte, é para que o meu nome possa ser glorificado. Então quando você recebe aquela notícia que é para a morte, você levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Ninguém vai entender ao teu lado, porque só quem é espiritual discerne as coisas do Espírito. É para isso que Deus te chamou. É assim que Deus quer que você viva, não conforme a tua própria vontade, mas sendo orientado pelo Espírito Santo. Davi, ele era falho como todo homem, mas ele era considerado homem segundo o coração de Deus, porque mesmo antes de sair para qualquer batalha, ele se preocupava com o que Deus estava querendo com aquela situação, e ele ia buscar ao Senhor, e ele dizia: Senhor, eu devo ir. O Senhor dizia: vai. Senhor, eu devo ir como? O Senhor diz: vai assim, assim. E como é que vai ser a estratégia? Senhor, vai ser assim, 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 assim. Então o segredo da vitória de Davi não era a sua coragem, não era a sua valentia, não era o seu tamanho, não era a sua destreza bélica, o seu conhecimento de guerra. Aleluia. O segredo da vitória de Davi era a presença do Espírito de Deus na vida dele. Esse é o segredo da vitória de quem anda no Espírito. Eu quero orar. Coloca a mão sobre o teu coração. Deus, em nome de Jesus, nos desperta para viver no Espírito. Nos leva ao nível mais profundo de intimidade contigo. Porque quando nós estamos debaixo das tuas asas, aí é que nós estamos seguros. Senhor, nós bem sabemos, e é uma verdade, que o dinheiro pode nos dar o melhor colchão, mas é o Senhor que nos dá o sono perfeito. Oh Senhor, nós entendemos, ó Pai querido e santo, que nós podemos ter por meio do dinheiro a melhor casa que o mundo pode construir, mas habitar seguro só debaixo das asas do Altíssimo. Nós entendemos, meu Senhor amado e santo, que podemos trabalhar um mês e receber um salário, mas é o Senhor quem supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo. O Senhor é fiel para cumprir o que promete. Então derrama sobre o teu povo teu Espírito. Porque andar no Espírito, aleluia, é na verdade a necessidade de cada crente, Senhor. Porque o Senhor nos chamou para andar em Espírito e não cumprir as concupiscências da carne, os desejos carnais, as vontades terrenas, humanas, promíscuas, que nos levam ao fundo do poço, que nos leva a extinguir, a apagar a presença do Espírito na nossa vida. Nós não queremos apagá-la, nós queremos acendê-la cada vez mais, em prol, Pai, de uma comunhão estreita contigo. Tira o impedimento nessa noite, tira a barreira nessa noite e manifesta o teu poder sobre a vida do teu povo. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.